Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao Se Liga na Educação. Eu sou o professor Lucas Escarano, professor de História, e hoje nós vamos iniciar o momento das aulas do 8º ano. No 8º ano, a gente vai começar com a primeira aula, que é o tema Iluminismo e Liberalismo. Então, nesse bimestre, a gente tem 3 aulas. Essa nossa aula de Iluminismo e Liberalismo. Na próxima aula, nós assistiremos sobre a primeira Revolução Industrial e, por último, sobre a América Portuguesa. Então, aproveite bastante essas aulas e estude para você ter um ano de 2022 repleto de coisas boas. A habilidade que a gente está trabalhando é a seguinte: identificar os principais aspectos conceituais do Iluminismo e do Liberalismo e discutir a relação entre eles e suas contribuições para a organização do mundo contemporâneo. Então, é para a gente discutir o que é Iluminismo e Liberalismo e o que isso tem a ver com os nossos dias. Então, vamos lá? A nossa aula a gente dividiu em 4 partes. Primeiro, o que é Iluminismo, suas características, o que é Liberalismo e os principais pensadores desse momento histórico. Basicamente, eu trouxe para vocês uma imagem para a gente refletir um pouquinho sobre esse conceito de iluminismo. Observem esta imagem. É uma imagem que foi feita em 1768, uma pintura, por Joseph Wright, e ela se chama Experimento com um pássaro numa bomba de ar. Então, se a gente observar, o que nos chama mais atenção nessa imagem é o centro dela, é um centro iluminado, bastante claro, em contraste com ao redor todo escuro, sombrio. E aí eu tenho um homem aqui no meio fazendo um experimento ali, parece com uma pomba, né, com luz, com ar, alguma coisa nesse sentido. Então o que nos chama atenção é exatamente a luz. E é a luz que é o importante para a gente neste momento. Pense comigo o seguinte: quando a gente pensa em alguma coisa, tem uma ideia, ou então quando a gente vê um desenho, um filme, e aí o personagem tem uma grande ideia, por que aparece uma lâmpada na mente desse personagem? Ou por que a gente tem a ideia de luz, né? Porque basicamente, quando a gente tem uma ideia, é como se a razão chegasse à nossa mente e iluminasse o nosso caminho, iluminasse ali, enchesse a gente de sabedoria. Então, o símbolo da luz, da lâmpada, da vela, da luminosidade, tudo está ligado ao iluminismo, que tem esse nome exatamente por conta disso, né, dessa ideia de luz. Mas não é uma luz igual a gente tem do sol, a luz da nossa casa. É a luz da razão, é a luz da lógica, do pensamento. É ao invés de eu simplesmente acreditar no que me falam, é o buscar por minhas próprias formas de entender o mundo, como é que aquilo funciona. É o buscar as respostas por mim mesmo. Por isso que tem a figura do experimento, de fazer experimentos ali com qualquer coisa que seja, tá bom? Então o iluminismo, ele surge ali no século XVII e vai até meados ali do século XVIII. Nesse contexto, a gente tinha na Europa, já que o iluminismo ele surge lá, a Europa ela tinha o que eles chamavam de antigo regime. O que é esse antigo regime? Era um governo monárquico, ou seja, com um rei, e que esse rei ele tinha tanto poder concentrado nas suas mãos que ele tinha um poder absoluto. Daí um contexto que a gente conhece também, que é o conceito de absolutismo. É o rei ter o poder nas suas mãos. E aí algumas pessoas naquela época pensavam assim, olha, por que o rei tem tanto poder nas mãos dele? Por que ele é rei, afinal de contas? Algumas pessoas questionavam. Os pensadores anteriores vão dizer assim, olha, ele é rei porque Deus quis. É o que a gente chama de direito divino dos reis. Né? É como se Deus tivesse escolhido aquela pessoa para governar. E aí, se Deus escolheu, ele é o escolhido de Deus, ninguém questiona. Tá? O problema é que essa pessoa, esses reis, eles tinham muito poder e às vezes eles extrapolavam esses poderes, não respeitando, né, sequer a vida das pessoas. E aí, para isso, alguns pensadores ali por volta do século XVII começam a questionar. Falar, peraí, será que é Deus mesmo que colocou ele lá? Começa a questionar não só o poder do rei, como também a própria Igreja Católica. Fala, será que a Igreja tem toda a razão a si mesmo?
O que que essas informações, onde é que estão essas informações? E aí os acessos à informação, ela começa a se ampliar e esses pensadores começam a ter acesso a outros tipos de informação e exatamente a questionar o poder que estava ali, tanto do rei quanto da Igreja Católica. Então o iluminismo, os pensadores iluministas começam a fazer esse tipo de questionamento. Então o iluminismo é esse contexto filosófico, histórico do período ali na Europa, que tem muitos reflexos nos dias de hoje e a gente vai ver um pouquinho disso. As ideias iluministas influenciaram diversos outros campos. Influenciaram as artes, influenciaram a política, influenciaram a educação. Então, a educação, como a gente conhece hoje, ela é reflexo também das ideias iluministas, tá bom? E o mais interessante é o seguinte, esses iluministas e outros pensadores, eles pensavam que a razão era a forma de resolver tudo, né? O pensamento resolvia qualquer problema, né, da base da lógica. E aí eles entendiam que o período histórico antes do deles era um período obscuro, um período que o conhecimento ele não era espalhado, né, para todo mundo, era restrito somente à igreja. Então, por isso, eles consideravam aquele período anterior de Idade das Trevas, ou Idade Média, que era aquele período em que o conhecimento ele estava concentrado nas mãos de poucas pessoas. Por isso, do nome Idade das Trevas, naquele período anterior. E eles consideravam modernos. Nós somos modernos, olha como é que a gente pensa por nós mesmos, a gente não é influenciado por nenhuma instituição. Então, esses pensadores começam ali a criar essas ideias. Algumas características importantes desse momento aí da nossa história, né, da história do mundial, primeiro é a racionalidade, o uso da razão acima de tudo. Tudo tem que ter um resultado lógico, a lógica tem que prevalecer acima de tudo. Segunda característica, o pensamento científico. É nesse momento que a ciência ganha corpo, que a ciência ganha força. Porque se você pode questionar tudo, você pode experimentar tudo, fazer de novo, testar, retestar, deu errado, você faz de outra maneira para ver se dá certo. E você vai chegando a várias ideias que até então não era permitido, porque muitas vezes a moral da época não permitia, a igreja, os reis não permitiam esses experimentos, essas ideias que para a época eram malucas, mas que hoje a gente vê que são a base da nossa sociedade. E o pensamento científico, a gente está num momento em que há uma disputa, né, entre ciência e às vezes misticismo, então o que a ciência disse não se contesta. Pelo contrário, né, a ciência, ela contesta ela mesma. É o tempo inteiro um cientista dizendo ali, não é bem assim, precisa alterar uma parte aqui, uma parte ali. Então isso tudo, a ciência ela se reinventa a todo momento. Outras duas ideias interessantes, a ideia de liberdade e igualdade. Naquela época, no século XVII, entendia-se que o ser humano era necessariamente desigual, que existia um grupo chamado nobreza, por exemplo, que tinha privilégios que o restante da população não tinha. Que tinha um grupo chamado clero, que tinha lá suas peculiaridades que o resto da população não tinha. Então eles entendiam que a sociedade era naturalmente diferente. Hoje, a gente entende o seguinte, legalmente, somos todos iguais diante da justiça, mas individualmente, somos todos diferentes. Nenhum é igual ao outro, porém, a lei precisa tratar todos como iguais. Ok? A ideia de liberdade também, né? Todos são livres para expressar o que querem dizer, para se associar a uma religião ou um grupo, para ir e vir, para comprar produtos ou não comprar, né? Para ter suas próprias ideias. Tudo isso está dentro também das ideias do iluminismo. Crítica à religião e crítica ao absolutismo. Como eu já disse aqui, a base do iluminismo é a crítica à igreja e a crítica ao governo autoritário. Né? Essas duas críticas estão ali construindo uma nova forma de pensamento. Tá bom? E aí eu trouxe uma atividade para a gente pensar. A atividade ela é da FIVAL de 2016 e ela diz o seguinte:
O Iluminismo foi um movimento intelectual que chegou ao auge no século XVIII. Ele estabeleceu uma nova mentalidade que, com o passar do tempo, alcançou grande parte da população europeia da época, especialmente a burguesia. E aí a pergunta é: marca a alternativa incorreta sobre as características do Iluminismo. Então, é a errada. Qual delas está errada? Então, vamos pensar. Foi na França que o movimento atingiu a maior expressão combatendo o antigo regime. Sim, na França ele alcançou bastante força, combateu também o antigo regime, que eles chamavam, né, que era o absolutismo. Então, essa está correta. B. Os nobres eram, na visão dos iluministas, aqueles que defendiam a organização de sociedades democráticas. Como a gente viu aqui, é o contrário, né? A nobreza ali queria a desigualdade, eles queriam se manter separados do restante, então não tinha nada de democrático. As ideias iluministas chegaram ao continente americano, influenciando as lutas anticoloniais. Essa questão é bastante importante, porque as ideias lá na Europa influenciaram os movimentos de independência aqui na América. Então, essa alternativa também está correta. O Iluminismo defendia o triunfo da razão sobre a ignorância e a superstição. Então, é a base do pensamento iluminista. E o último Iluminismo defendia o anticlericalismo, ou seja, era contra a religião, né, e os abusos que às vezes a religião comete. Então, também está correto. A única que está errada, então, é a letra B. Tá? Os nobres eram, na visão dos iluministas, aqueles que defendiam a organização das sociedades democráticas. É o contrário. Tá bom? Continuando, dentro do iluminismo nós temos um campo chamado liberalismo. Esse liberalismo vai defender a liberdade em vários sentidos. A liberdade civil, que é a liberdade de vir, de se expressar, né, as liberdades comuns. A liberdade política, de eu me associar a algum partido, de eu votar em um candidato ou votar em outro, da forma que eu quiser, de eu me candidatar. Tá? Então, tudo isso está dentro da liberdade política. Liberdade religiosa, a mesma coisa. Posso ter uma religião, qualquer que seja, ou não ter nenhuma. Essa é a liberdade que eles defendem. E a liberdade econômica. Essa liberdade é de que o Estado não interfira na economia em momento nenhum. Tá? Então, basicamente, o liberalismo defende a liberdade em todos os sentidos. O liberalismo político é a defesa da liberdade política e civil. Então, ela vai defender todas as liberdades mais comuns que a gente tem. Enquanto o liberalismo econômico é a crença de que o Estado não deve intervir na economia. Como assim o Estado não deve intervir? Geralmente, quando você tem um país, ele cria regras e cria barreiras para proteger a sua economia. Então, por exemplo, quando a gente vai importar um produto de outro país, a gente vai pagar uma taxa chamada taxa alfandegária, que ela vai encarecer o produto. Mas por quê? Porque eles precisam que o produto que seja produzido aqui seja favorecido do que as pessoas comprarem lá de fora. Ou então alguns impostos e taxas para que o preço realmente fique diferente, para que a economia interna se desenvolva ao invés da economia externa. Isso favorece bastante ali a indústria, né, as produções daquele país. Os liberais econômicos falam que isso não deveria existir. Para eles, a economia é algo natural e não deve ter nenhum órgão, nenhum país que controle aquilo. Tá? Tanto que eles vão defender que a economia ali é quase que uma mão invisível. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Nesses termos, então, eu trouxe alguns pensadores para a gente entender melhor o que são essas ideias, o que eles defendiam exatamente. O primeiro pensador ali do iluminismo que eu trouxe é o Montesquieu. Existem outros, tá? Mas eu trouxe apenas alguns. Para o Montesquieu, o poder deveria ser dividido em 3 partes. Tá? Quais seriam essas partes? Legislativo, executivo e judiciário. Por que ele defendia a divisão dos poderes? Porque se uma pessoa só tivesse o controle dos 3, ele ia abusar do poder, com certeza. Porque se ele cria a lei, ele julga e ele executa, né, então não tem ali tanta democracia naquele contexto.
Então é um governo bastante autoritário. Então Montesquieu era a favor da divisão que existe até hoje, né? Hoje a gente usa isso, os três poderes eles são equalitários, né? Um não deve interferir no outro, exatamente para que não haja abuso de poder por nenhuma das partes. Um outro grande pensador desse contexto é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele dizia o seguinte: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Para que não sejam corrompidos, os homens devem ser educados. Então, para ele, nós seres humanos nascemos bons, né? A criancinha quando nasce, ela nasce sem maldade nenhuma, mas aos poucos as pessoas, né, ao longo do tempo, né, ela vai crescendo e a sociedade vai ali corrompendo aquela pessoa até ela criar determinadas maldades ali. Então ele vai dizer que o homem nasce bom e a sociedade vai corrompendo. Mas para que aquela pessoa não se torne uma pessoa ruim, uma pessoa má, é preciso criar uma instituição chamada escola, né? A educação deve ser a base para que aquela sociedade se desenvolva sem tanta maldade, né? Se desenvolva da melhor maneira possível. E ele dizia também que o povo é soberano, né? Então os desejos do povo devem vir sempre em primeiro lugar, e não o desejo do soberano, do rei ou do presidente. O terceiro grupo, na verdade não é uma pessoa, mas é um grupo de pensadores, eram os fisiocratas. Os fisiocratas, eles tinham um lema que em francês é laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, que significa deixar e fazer, deixar e passar, o mundo caminha por si mesmo. O que isso quer dizer? É aquela ideia de que a economia é algo natural e não deve ter interferência nenhuma do Estado. Tá? Então, a economia vai se regular por conta própria, né? O Estado não precisa criar regra, não precisa criar taxa, que ali a economia vai se regulando. Quando precisar comprar, tiver mais gente para comprar, o preço pode subir. Quando tiver menos gente comprando, o preço abaixa. Então, a ideia deles era basicamente essa, tá? E o último é o Adam Smith, que ele definiu o mercado como se fosse uma mão invisível que controla essa economia, né, da maneira como ela deveria ser, sem que nenhum Estado, nenhuma pessoa fizesse isso exatamente. Essa regulamentação seria através da lei da oferta e da procura. Para o Adam Smith, o Estado deveria intervir apenas em educação, em justiça, em desenvolvimento. O Estado não deveria interferir em nada na economia. A economia deveria ser livre. Tá? Então, deveria ter um mínimo ali de interferência para que o país se desenvolva cada vez mais, né, na sua economia. E aí, para isso, eu trouxe mais uma atividade, tá, que é do Enem de 2017, que diz o seguinte: os direitos civis, surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje invocamos esses velhos direitos naturais, entre aspas, nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem, que existem ainda. A pergunta é: o conjunto de direitos a qual o texto se refere inclui o quê? Letra A, o voto secreto e a candidatura em eleições? Não, ele não aborda nada de eleição necessariamente. Moradia digna e vagas em universidades? Também não está falando necessariamente em universidades. Previdência social e saúde de qualidade? Também não abordou esse tema exatamente. Igualdade jurídica e liberdade de expressão? Ok, está abordando esse tema. Filiação partidária e participação em sindicatos? Também não está abordando exatamente esse tema. Então, esse texto aqui ele vai estar trabalhando exatamente com igualdade jurídica e liberdade de expressão, que são temas do iluminismo, né? Os liberais e os iluministas defendem essas questões. Ok? Então, na nossa aula de hoje, a gente viu o seguinte: o que é iluminismo, que é um período, né, da história em que a filosofia começa a ter áreas mais racionais nesse contexto. As características desse iluminismo, o pensamento racional, científico, a ideia de defesa da liberdade, da igualdade. O liberalismo, que é um dos campos aí do iluminismo, no campo na área da política e da economia. E vimos também alguns desses pensadores, né, e suas ideias
né, para que a gente entenda um pouco melhor, ok? Então, estudante, esse foi o material que nós utilizamos, tá? Desejo a você uma ótima aula, um ótimo descanso e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!